Olá, irmãos, graça e paz. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês e que o Senhor Jesus Cristo nos enche de todo o conhecimento de Deus para a glória do teu santo nome. Amém? Hoje nós iremos dar continuidade a respeito do nosso estudo dos atributos de Deus. E hoje nós falaremos a respeito do atributo de Deus, que é o atributo mais conhecido de Deus. É conhecido como o atributo universal de Deus. Todas as pessoas do globo, ou quase todas as pessoas do globo, sejam cristãs ou não, creem neste atributo. Ou creem que este é o único atributo de Deus. Embora nós já temos visto que não, muitas pessoas creem nisso. Porém, é imprescindível que nós falemos dele. Ou seja, é imprescindível. Vocês já devem ter uma noção a respeito de qual atributo eu me refiro. Eu me refiro ao amor de Deus. Esse atributo tão conhecido, esse atributo tão aclamado por todas as pessoas. Hinos são escritos a respeito desse atributo de Deus. Pregações, campanhas evangelísticas são traçadas com relação a este atributo. E este atributo é o tema de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia. O tema da Bíblia é o amor de Deus. O amor de Deus para conosco na pessoa do seu Filho. O amor de Deus para com o seu Filho, no qual ele decidiu convergir todas as coisas na pessoa do seu Filho Jesus. E hoje nós iremos falar a respeito deste atributo que é tão especial para nós. Porque sem este atributo, sem o amor de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui hoje para pregarmos a palavra de Deus. Então, se você tem uma Bíblia, eu o convido a abri-la em 1 João, no capítulo 4, no verso 8. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Que diz assim: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vou repetir. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu gostaria de estar fazendo apenas uma pequena oração para que o Espírito Santo possa estar nos guiando no decorrer dessa mensagem. Amém? Vamos orar. Deus Santo e Poderoso, eu clamo a Ti, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Eu clamo, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome receba toda a glória que lhe é devida. Pai Santo, que Teu amor, Senhor, possa penetrar em nossos corações, possa nos dar ânimo, Senhor, possa nos dar graça, possa nos dar motivação para que continuemos esta caminhada. Ó Senhor, não nos desampare. Precisamos, necessitamos de Ti, Senhor. Tudo o que queremos está em Ti, pois Tu és a fonte do nosso deleite. Receba a glória para si, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Então, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu vou estar dividindo essa mensagem em duas partes. A primeira parte, que é a qual falaremos hoje, nós falaremos a respeito do amor de Deus como essência. Ou seja, o que significa o amor de Deus no íntimo, no interior, no caráter, no âmago do ser. Na próxima mensagem, no próximo vídeo, nós falaremos a respeito do amor de Deus na prática. No que consiste praticar o amor de Deus? No que consiste o amor de Deus na prática. Porém, hoje nós vamos nos atentar para o amor de Deus na sua essência, ou seja, o que significa o amor de Deus. Há de se destacar que o amor de Deus faz parte da essência divina. Isso já está muito claro no texto que nós lemos, que fala que Deus é amor, ou seja, esse é significa esse ser. Ou seja, o amor faz parte da essência de Deus. Se não existisse o amor em Deus, Deus não seria Deus. Por quê? Porque o amor faz parte de quem Ele é. Então nós vamos falar a respeito disso. Porém, antes de mais nada, precisamos definir o que é o amor. Bom, no Antigo Testamento, amor é a expressão mais profunda de intimidade nas relações com Deus e com o próximo. No Antigo Testamento,
amor é a expressão mais profunda de intimidade nas relações com Deus e com o próximo. Já no Novo Testamento, como ágape, o amor, ele é traduzido, ele traz o mesmo significado do Antigo Testamento, mas ele também significa no grego philéu, uma profunda intimidade com o próximo, uma profunda relação de intimidade. Então o amor, ele traz o sentido de autossacrifício, no fato de você despertar em você o sentimento de intimidade com relação ao próximo, ou seja, é quase como se fosse uma relação de amizade, em que você busca beneficiar o próximo. Mas é interessante notar que o amor como ágape, ele traz o sentido de amizade, mas ele traz o sentido de agir em favor de, ou seja, agir em favor de alguém, se autossacrificar, se entregar. Ou seja, o amor, ele não consiste somente num sentimento, mas o amor consiste em agir em favor do próximo, agir em favor de outrem. Mas para que você age em favor de outrem, é necessário que primeiramente seja despertado em você um sentimento. Você não age em favor de uma pessoa se algo não for despertado em você. Você não ajuda ninguém se algo não for despertado em você. Ou seja, começa de dentro. Por isso, necessitamos falar do amor de Deus no seu íntimo, na sua essência. Precisamos compreender o que significa isso. O que significa o amor lá no coração, lá no âmago, lá no íntimo do nosso ser. No que está ligado o amor. Então, para que consigamos falar a respeito do amor, eu dividi a mensagem no seguinte: nós falaremos a respeito de 4 características que são ligadas intimamente ao amor, que são a bondade, a misericórdia, a longanimidade e a graça. Ou seja, essas 4 características estão ligadas intimamente, elas estão ligadas ao amor, fazem parte do amor de Deus. Se apenas uma dessas 4 características não estivessem relacionadas ao amor, ou se Deus deixasse de apresentar uma dessas características, já não seria amor. Porque o amor, ele é manifestado dessas 4 formas. O amor, ele em si, ele possui essas 4 características: a bondade, a misericórdia, a longanimidade e a graça. Então vamos começar falando a respeito da bondade, a bondade divina. O que é a bondade divina? A bondade divina pode ser definida como a preocupação benevolente de Deus para com as suas criaturas. Ou seja, a bondade divina, ela se caracteriza pelo fato de Deus ter constante preocupação em abençoar os seus, em abençoar as suas criaturas, não somente em abençoar aqueles que são filhos de Deus, pois sabemos que nem todos são filhos de Deus. Somente são filhos de Deus aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O restante da criação humana é chamado de criatura de Deus. Mas Deus, mesmo assim, ele beneficia as suas criaturas. Paulo, ele nos fala a respeito dessa beneficência em Atos, no capítulo 14, no versículo 17. Atos, capítulo 14, versículo 17, diz assim: E contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Ou seja, olha a declaração que Paulo está dando. Paulo está pregando o evangelho e ele destaca na sua pregação o fato de Deus não ter se deixado a si mesmo sem testemunho, pelo fato de Deus estar sempre abençoando as suas criaturas, pelo fato de Deus estar sempre concedendo chuvas nos tempos certos, enchendo de mantimento e de alegria os corações. Então, o que eu gostaria de destacar a respeito dessa característica que está ligada ao amor
é que o amor, ele é sempre bondoso. Ou seja, o amor sempre se preocupa em estar abençoando outra pessoa, em estar abençoando outro alguém. No aspecto divino, eu já disse, ele é demonstrado, a bondade de Deus, o amor de Deus, é demonstrado pelo fato de Deus estar sempre nos abençoando. Poderia usar como exemplo prático. Nossas famílias, nossas crianças, nossos pais, nossos esposos, nossas esposas, namorados, amigos e amigas. Ou seja, tudo isso são provas da bondade de Deus, da preocupação de Deus em nos abençoar. Talvez seja um auxílio financeiro, talvez seja a bênção que você recebeu por ter ganhado alguma alma para Cristo. Não interessa a forma, não interessa como. O que sabemos é Deus está constantemente nos abençoando. Até mesmo esse simples processo de inspirar, expirar, já é prova da bondade de Deus. Porque sabemos que tem pessoas que têm muita dificuldade, até mesmo nesse simples processo de inspiração e expiração. Então, Deus de fato, até mesmo para essas pessoas que estão na cadeira de rodas, essas pessoas também têm momentos felizes na sua vida. Todas essas pessoas, por mais difícil que seja a vida de alguém, nós temos motivos para sorrir. Então isso é mostra fiel, isso é a prova fiel da bondade de Deus. Ou seja, o quanto Deus tem nos beneficiado, o quanto Deus tem nos abençoado. Nossa vida é uma bênção. É uma bênção. Nós, por mais que seja difícil, nós temos muitos momentos bons para desfrutarmos. Com certeza. Então reflita sobre isso. Deus tem sido bondoso para com você. Por quê? Porque Ele é amor. Segunda característica ligada intimamente ao amor é a misericórdia. Misericórdia, como nós já falamos na mensagem passada, a misericórdia é o aspecto da bondade que faz Deus demonstrar piedade e compaixão. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 4 e 5, diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Ou seja, que Deus é rico em compaixão. Então, o amor em si, ele traz esse sentimento. A compaixão, ela está ligada ao amor. Ou seja, o fato de Deus se colocar no lugar das suas criaturas é mostra do amor de Deus. O amor que não se coloca na situação alheia não pode ser caracterizado como amor, porque o amor em si traz a misericórdia. O exemplo mais clássico de demonstração da misericórdia de Deus para conosco é pelo fato de Cristo ter nos amado sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus olhou nossa condição pecaminosa, se atentou para o fato de nós estarmos mortos em pecados e que era impossível que nos salvássemos a nós mesmos. Deus olhou, Deus contemplou a nossa situação deplorável. E, em consequência, o que ele fez? O seu coração se moveu de íntima compaixão. Ou seja, Deus teve dó, Deus teve piedade, Deus sentiu tristeza. Deus se colocou no meu e no seu lugar. Deus se imaginou como se ele estivesse na nossa situação. E, por consequência, ele agiu. Ele enviou o seu Filho ao mundo como demonstração da sua misericórdia, como demonstração da sua compaixão. Então a misericórdia de Deus é isso. E ela está ligada ao amor. Amor sem misericórdia não é amor. Se você diz que ama alguém e não se compadece, não se entristece pela luta, pela dificuldade, pela tribulação pela qual o seu próximo está passando, isso que você diz que é amor não é amor. Porque se falamos em amor, falamos em misericórdia. A misericórdia está dentro do amor. Ela faz parte do amor.
Então nós devemos ser misericordiosos, porque Deus é misericordioso. Amém? Terceira característica ligada intimamente ao amor. Qual é? É a longanimidade. É a longanimidade de Deus. O que é a longanimidade? A longanimidade fala a respeito do controle de Deus diante das provocações. Olha o que diz em 1 Pedro, no capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, diz assim: os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Ou seja, esse texto aqui, Paulo nos fala a respeito da longanimidade de Deus para com a geração de Noé. Deus deu 120 anos para que aquela geração se arrependesse, mas ninguém se arrependeu. E pelo contrário, a iniquidade ela aumentava, ela não parava de crescer. Então a longanimidade, no Antigo Testamento, para vocês terem uma noção, esta palavra, longanimidade, ela é usada em referência a Deus e conota o adiamento da ira de Deus. A longanimidade ela é um aspecto da paciência. O que é paciência? Paciência é esperar, correto? A longanimidade é esperar sendo provocado. Então, o amor, ele traz em si um sentimento de longanimidade. Ou seja, o amor, ele em si, ele espera, ele se controla mesmo diante das provocações. Fala a respeito de autocontrole. Se você ama alguém, você se controla. Você já reparou situações em que acontecem na sua vida, em que pessoas que você ama de verdade, pessoas que você ama, sério, pessoas que você tem profunda intimidade, mas que parece que te provocam a ira, e você se controla para não magoar esta pessoa, para não explodir de raiva, para que essa pessoa não saia chateada com você, e para que até mesmo essa amizade não termine por conta da sua explosão de raiva. Pois bem, essa é uma característica de Deus, porque a longanimidade, ela trata a respeito disso, justamente disso, pelo fato de Deus se controlar diante das provocações. Então o amor verdadeiro, ele se controla, ou seja, ele não se enraivece com facilidade. Deus se controlou diante das provocações daquela geração, e Deus continua se controlando diante das nossas provocações. Deus hoje continua a nos mostrar o quão longânimo Ele é. Repare bem, você que já é um cristão, quantas vezes você já não pecou esse ano? Quantas vezes você já não pecou este mês? Quantas vezes você já não pecou este dia? Esta semana, esta hora, quantas vezes você já não pecou? E o que a palavra de Deus diz? Que Deus odeia o pecado. E você está praticando justamente aquilo que Ele mais odeia. E Ele não te consome. E por que Ele não te consome? Porque Ele é longânimo. Ele é paciente com você. Ele é paciente. Ele é paciente com você, mesmo com tantas provocações. E por que Ele tem tanta paciência assim com você? Porque Ele te ama. Eu gostaria até de deixar uma mensagem para você que é marido, para você que é esposa. Marido, tenha paciência com a sua mulher. Esposa, tenha paciência com o seu marido. Pais, tenham paciência com os seus filhos. Filhos, tenham paciência com os seus pais. Amigos, tenham paciência com seus amigos. Por quê? Porque a paciência, porque a longanimidade é prova do amor. Imagine se Deus nos consumisse por simplesmente se descontrolar. Não, Deus é tão maravilhoso, Ele nos ama de tal maneira que Ele controla a si próprio. Mesmo
diante das nossas provocações, mesmo diante dos nossos pecados, porque ao pecarmos provocamos a Deus, e Deus mesmo assim se controla, ou seja, é o controle de Deus. Então o amor, ele em si traz esse sentimento, o sentimento de longanimidade, ou seja, de controle. Se você ama de fato alguém, você deve ser paciente com essa pessoa. Talvez você esteja orando por alguém e já para que essa pessoa melhore em alguma coisa, e essa pessoa parece que não tem melhorado em nada. Eu aconselho você, continue orando, não desista dela, tenha paciência. Por quê? Porque Deus tem paciência com você. Amém? Então vamos agora para a última característica. A última característica ligada intimamente ao amor é a graça. Não poderíamos esquecer da graça. A graça é o favor imerecido de Deus, demonstrado primariamente pela pessoa e obra de Jesus Cristo. 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: diz que Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. O amor, ele traz em si esse sentimento de graça. A graça, como eu já disse, é o favor imerecido de Deus. A graça envolve perdão, envolve salvação, envolve arrependimento e amor. A graça de Deus, revelada em Cristo Jesus, nos faz livres da lei do Antigo Testamento. Ou seja, é um presente de Deus a qual nós podemos ser salvos pela fé. A fé já é supra-suficiente para a nossa salvação. Não precisamos atender certos requisitos para que nós possamos alcançar o favor de Deus. O favor de Deus já foi alcançado para nós, através da obra consumada, da obra perfeita de Cristo durante o seu ministério terreno. Então, o amor, ele traz em si esse sentimento de graça, em você dar a alguém aquilo que essa pessoa não merece. Por exemplo, se alguém é rude com você, trate essa pessoa com gentileza. Isso é dar àquela pessoa aquilo que ela não merece. Porque se ela te tratou com mesquinharia, com agressividade, ela mereceria ser tratada assim também. Mas a graça, ela faz com que nós a tratemos totalmente o oposto. Ou seja, que nós sejamos gentis, que nós sejamos amigáveis, porque a graça trata justamente nisso, em revelar, em demonstrar um favor imerecido, algo que a pessoa não merece. Então o amor de Deus, ele é revelado também na sua graça. A graça faz parte do amor de Deus. Porque se a graça não fizesse parte do amor de Deus, não poderíamos ser salvos. Porque nós não merecemos o céu. Então nós somos salvos, nós recebemos algo que nós não merecemos. Ou seja, graça. Revelada na pessoa de Jesus Cristo. Cristo Jesus nos dá graça. Graça, ou seja, ele nos concede salvação, ele nos concede perdão, nos concede arrependimento, ele nos concede todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais. Então o amor consiste em ser gracioso. Deus tem sido gracioso para conosco, porque ele enviou o seu Filho para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Então nisso consiste o amor. Então, para fechar toda a ideia, eu gostaria de deixar algumas conclusões. Conclusão número 1. O fato de Deus ser amor não é base para o universalismo. Porque, como eu disse no início da mensagem, o amor de Deus ele é conhecido como o atributo universal. Todos creem que Deus é amor, mas a grande maioria não crê que Deus é justiça. Mas o que eu quero te dizer é que o fato de Deus ser amor não é base para o universalismo. E o que é o universalismo? O universalismo é a doutrina que prega o seguinte: se Deus é amor,
Deus salvará a todos no final. Mas o amor de Deus não é base para isso. O fato de Deus ser amor, segundo a conclusão, não anula outros atributos como a santidade e a justiça de Deus. O fato de Deus perdoar, o fato de Deus dar graça, de ser compassivo, de ser longânimo, não significa que ele não julgará o pecador. O tempo da longanimidade de Deus, o tempo da graça, é enquanto estamos vivos. Ou seja, enquanto estamos aqui na Terra. No exato momento em que partirmos deste lugar, que chamamos de Terra, se você não tivesse decidido por Cristo, Deus executará a sua justiça sobre você, ou seja, você irá ao inferno. O fato dele ser amor não anula seus outros atributos. Se você não se arrepender, ele não demonstrará amor para com você no dia do julgamento. E terceira e última conclusão: o amor de Deus é puro, é perfeito, nos constrange, pois vai além da nossa compreensão. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é longânimo e ele é gracioso. Ou seja, ele é puro, ele é imaculado, ele é perfeito, ele nos constrange. Ele nos constrange. Por que ele nos constrange? Porque nós não conseguimos ser assim. Essa é a bem da verdade. Nós não conseguimos ser assim. Então nós devemos pedir graça a Deus para que Ele nos conceda essa capacidade de amar como Ele nos ama. Por quê? Porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, diz que o amor de Cristo nos constrange. Então, irmãos, essa é a mensagem que Deus tocou no meu coração para compartilhar com vocês. O amor de Deus é puro, ele é perfeito. Você pode ter certeza disso. Então aplique esta palavra no seu coração. Então vamos exaltar a Deus, porque grande é o seu amor para conosco. Amém? Eu encerro aqui. Fiquem na graça, fiquem na paz e que o Senhor Jesus Cristo os abençoe grandemente e que vocês tenham uma ótima semana na presença dele. Amém.